Depois de caminhar por Efésios capítulo 2, nosso coração já foi confrontado com uma verdade poderosa. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, sem esperança e sem vida espiritual. Mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça fomos salvos. Não por obras, não por mérito, não por desempenho, mas por um amor que nos alcançou quando ainda não merecíamos. Paulo nos mostrou que essa graça não apenas nos salvou individualmente, mas também nos reconciliou uns com os outros. Judeus e gentios, antes separados por muros espirituais, culturais e religiosos, agora formam um só povo, uma só família, um só corpo em Cristo. Aquilo que estava dividido foi unido. Aquilo que estava distante foi aproximado. Aquilo que estava quebrado foi restaurado. E é exatamente a partir dessa nova realidade que Efésios capítulo 3 começa. Paulo agora aprofunda ainda mais aquilo que Deus está fazendo. Ele nos leva para dentro do coração do plano eterno de Deus. Ele revela algo que esteve oculto por gerações, algo que nem os profetas do Antigo Testamento conseguiram enxergar plenamente. Um mistério guardado por séculos, agora revelado em Cristo. Esse mistério não é algo complicado ou inacessível. Pelo contrário, é a revelação de que Deus sempre planejou salvar todos os povos, formar uma nova humanidade e habitar no meio do seu povo. O Evangelho não é apenas uma mensagem de perdão. É uma mensagem de inclusão, de acesso e de presença. Paulo escreve esse capítulo ainda como prisioneiro. Mas, novamente, ele não se vê como alguém limitado. Ele se apresenta como um administrador da graça de Deus. Mesmo acorrentado, ele entende que está participando de algo muito maior do que sua própria história. Ele sabe que Deus está revelando ao mundo, por meio da igreja, a sua multiforme sabedoria. Efésios capítulo 3 nos mostra que a igreja não é um plano alternativo, não é um acidente histórico, não é um ajuntamento humano tentando agradar a Deus. A igreja é o palco onde Deus revela sua sabedoria aos poderes espirituais, às autoridades invisíveis e ao próprio mundo. Aqui aprendemos que, em Cristo, temos livre acesso a Deus. Não entramos mais com medo, nem com culpa, nem com distância. Entramos com confiança. Entramos como filhos. Entramos como pessoas reconciliadas, aceitas e amadas. Mas Paulo não para apenas na revelação teológica. Ele entende que conhecer essas verdades não é suficiente. Por isso, ele se ajoelha em oração. Ele ora para que o nosso interior seja fortalecido, para que Cristo habite em nosso coração, para que sejamos enraizados no amor, para que experimentemos uma plenitude que vai além do entendimento humano. Efésios capítulo 3 não é apenas sobre o que Deus fez no passado. É sobre o que Deus quer fazer agora, dentro de nós. É um convite para sair de uma fé superficial e entrar em uma vida profundamente enraizada no amor de Cristo. É um chamado para viver não apenas informado sobre Deus, mas habitado por Ele. E é com esse coração aberto, atento e disposto que agora seguimos para ouvir e meditar nas palavras inspiradas de Efésios capítulo 3. Agora que nosso coração foi preparado para compreender o que Deus está revelando, vamos ouvir com atenção as palavras inspiradas de Efésios capítulo 3, permitindo que o Espírito Santo nos conduza através deste texto profundo e transformador. Paulo escreve: "Por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios."
Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade que Deus me confiou da sua graça para com vocês, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos qual é a dispensação deste mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso aconteceu para que agora, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio dele, temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações por vocês, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que, estando enraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Depois de ouvirmos este capítulo por completo, percebemos que Paulo não está apenas explicando doutrina. Ele está abrindo o coração do plano eterno de Deus. Ele começa se apresentando como prisioneiro de Cristo Jesus, não de Roma. Isso revela sua perspectiva espiritual. Mesmo em cadeias, Paulo entende que sua vida está totalmente submetida ao propósito de Deus. Ele afirma que recebeu uma responsabilidade, uma administração da graça, não algo que ele conquistou, mas algo que lhe foi confiado. O centro dessa responsabilidade é o mistério de Cristo, agora revelado, um mistério que esteve oculto por gerações, mas que, no tempo determinado por Deus, foi plenamente revelado pelo Espírito. Esse mistério é profundo e, ao mesmo tempo, libertador. Os gentios, antes considerados estrangeiros, agora são coherdeiros, não visitantes, não cidadãos de segunda classe, coherdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. O Evangelho não cria divisões. Ele cria unidade. Ele não estabelece hierarquias espirituais. Ele forma uma família. Paulo reconhece sua própria pequenez. Ele se chama de o menor de todos os santos. Ainda assim, Deus o escolheu
para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Isso nos ensina que Deus não chama os mais impressionantes aos olhos humanos, mas aqueles que dependem da sua graça. A obra é grande, mas o poder vem de Deus. E então Paulo revela algo extraordinário. Deus está usando a igreja para manifestar sua multiforme sabedoria aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso significa que a igreja não é apenas observada pelo mundo visível, mas pelo mundo espiritual. Cada vida transformada, cada pessoa reconciliada, cada comunidade unida em Cristo proclama algo ao universo espiritual sobre quem Deus é. Por meio de Cristo, agora temos livre acesso a Deus. Não acesso limitado, não acesso mediado por rituais humanos, não acesso baseado em desempenho, livre acesso com confiança pela fé. Essa verdade muda completamente nossa relação com Deus. No Antigo Testamento, o acesso à presença de Deus era cercado por símbolos de distância. Havia separações, havia restrições. Havia um sistema que lembrava constantemente que o pecado cria barreiras. Mas agora, em Cristo, o véu foi rasgado. O caminho foi aberto. A porta foi escancarada pela graça. Isso significa que você não precisa mais se aproximar de Deus como alguém que pede permissão para entrar. Você se aproxima como filho, como filha, como alguém que foi recebido. Livre acesso não é licença para superficialidade. É convite para intimidade. É a certeza de que você pode falar com Deus com sinceridade. Pode se derramar. Pode confessar. Pode pedir socorro. Pode agradecer. Pode ficar em silêncio na presença dele. Pode recomeçar. Pode voltar. E quando sua consciência tentar te acusar, essa palavra te lembra que a base do acesso não é o que você fez, mas o que Cristo fez. Não é a sua força, mas a obra consumada do Senhor. E essa é a segunda grande revelação deste capítulo. O propósito eterno de Deus está sendo cumprido agora, por meio da igreja. Paulo diz que isso acontece para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Não é apenas algo que será revelado no fim dos tempos, é algo que Deus está mostrando no presente. A cada vida resgatada, a cada família restaurada, a cada coração curado, a cada pessoa que aprende a viver reconciliada. E aqui existe um detalhe que precisa tocar profundamente o nosso coração. Deus escolheu manifestar sua glória através de pessoas comuns. A igreja não é feita de super-homens espirituais. É feita de gente resgatada, gente perdoada, gente em processo, gente que às vezes está fraca, mas está aprendendo a depender do Espírito. Pessoas que vivem em casas simples, trabalham, choram, lutam, enfrentam tentações, carregam responsabilidades e ainda assim são o lugar onde Deus decide habitar. O mundo olha para a igreja e muitas vezes vê apenas pessoas, mas o céu vê um testemunho. As regiões celestiais veem o que Deus está fazendo. Quando uma pessoa que antes era dominada pelo pecado aprende a caminhar em santidade, isso proclama sabedoria. Quando alguém que antes vivia preso em culpa aprende a descansar no perdão, isso proclama graça. Quando inimigos se reconciliam, quando muros caem, quando o amor vence o orgulho, isso proclama o poder do Evangelho. Por isso Paulo diz para a igreja não desanimar por causa das tribulações dele. Ele entende que o sofrimento não é um sinal de abandono,
mas uma evidência de que o plano de Deus está avançando. Ele sabe que Deus transforma prisões em púlpitos, lágrimas em sementes e dores em instrumentos para revelar sua glória. E é a partir desse entendimento que Paulo se ajoelha em oração. Ele ora para que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, não apenas externamente, mas interiormente. Ele ora para que Cristo habite em nossos corações, não como visitante ocasional, mas como Senhor permanente. Ele ora para que sejamos enraizados e alicerçados em amor, capazes de compreender a dimensão do amor de Cristo, um amor tão vasto que excede o conhecimento humano. O objetivo final dessa oração é que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Não uma fé vazia, não uma espiritualidade superficial, mas uma vida cheia da presença, do poder e do amor de Deus. Paulo encerra com uma declaração de louvor. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Não fora de nós, em nós. A glória pertence a Deus, manifestada na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Efésios capítulo 3 nos convida a enxergar que fazemos parte de algo eterno, poderoso e profundamente pessoal. Não somos apenas salvos, somos habitados. Não somos apenas reconciliados, somos fortalecidos. Não somos apenas informados sobre Deus, somos cheios da sua plenitude. À medida que Efésios capítulo 3 vai se assentando no nosso coração, percebemos que Paulo não está apenas falando de algo que Deus fez no passado ou fará no futuro. Ele está descrevendo uma experiência espiritual que deve moldar a forma como vivemos hoje. O primeiro impacto desse capítulo é nos lembrar que a fé cristã não é apenas uma mudança de comportamento externo, mas uma transformação interior. Paulo ora para que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Isso nos confronta diretamente, porque muitas vezes investimos tempo cuidando do exterior, da imagem, das atividades religiosas, mas negligenciamos o coração. Deus não deseja apenas nossa presença, Ele deseja habitar em nós. Quando Paulo ora para que Cristo habite em nossos corações pela fé, ele não está falando de uma visita ocasional, mas de uma residência permanente. Cristo não quer apenas entrar em momentos de necessidade, mas governar pensamentos, emoções, decisões e atitudes. Uma fé madura nasce quando permitimos que Cristo ocupe todos os espaços da nossa vida. Essa habitação gera raízes. Paulo usa a imagem de estar enraizado e alicerçado em amor. Raízes profundas não aparecem na superfície, mas sustentam toda a árvore. Da mesma forma, quando o amor de Cristo se torna o fundamento da nossa vida, somos menos abalados pelas circunstâncias, menos reféns da opinião dos outros e menos dominados pelo medo. Vivemos a partir do amor, não em busca dele. Paulo também nos mostra que esse amor excede o conhecimento. Há coisas na vida cristã que não são compreendidas apenas com a mente. Elas precisam ser experimentadas. É possível conhecer doutrina e ainda assim viver vazio. Mas quando o amor de Cristo é vivido, ele cura feridas antigas, restaura a identidade e fortalece o coração cansado. E tudo isso aponta para um objetivo final: sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Não uma vida espiritual fragmentada, mas uma vida transbordante. Não uma fé superficial, mas uma fé profunda, viva e transformadora. Deus não nos chamou para sobreviver espiritualmente, mas para viver uma vida cheia da sua presença.
Talvez, enquanto você ouve esta mensagem, algo esteja tocando o seu coração. Talvez você perceba áreas em que Cristo ainda não habita plenamente. Talvez sinta que sua fé se tornou mecânica, fria ou cansada. Se isso faz sentido para você, eu quero te convidar a participar ativamente deste momento. Se esta reflexão está falando com você, clique em gostei agora. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E se você sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado de que Deus deseja habitar, fortalecer e preencher a vida com o seu amor. E eu também quero te ouvir. Deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre Efésios capítulo 3, ou se alguma parte falou de forma especial com você. Eu vou voltar aqui para ler e, na medida do possível, responder e caminhar com você nessa jornada. E tem mais um pedido simples. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra plenitude. Assim, eu vou saber que você acompanhou este estudo até o fim e que esse capítulo está sendo semeado no seu coração. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Hora da Esperança para continuar caminhando conosco nesta série em Efésios. Efésios capítulo 3 nos lembra que não estamos sozinhos, não estamos esquecidos e não estamos vazios. Deus está presente. Ele habita, Ele fortalece, Ele age além do que pedimos ou pensamos. E quando essa verdade desce do intelecto para o coração, nossa vida começa a ser transformada de dentro para fora. E é com esse entendimento que agora nos preparamos para falar com Deus em oração, entregando a Ele não apenas palavras, mas o nosso interior, pedindo que Cristo habite plenamente em nós e que vivamos a plenitude para a qual fomos chamados. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e com fome de Ti. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou do lado de fora. Obrigado porque, em Cristo, o mistério foi revelado, os povos foram reunidos, a família foi formada e a Tua graça alcançou a nossa vida. Pai, nós Te agradecemos porque, por meio de Jesus, temos livre acesso a Ti. Perdoa-nos quando nos aproximamos com medo, como se ainda estivéssemos distantes. Perdoa-nos quando a culpa tenta nos calar, quando a vergonha tenta nos esconder, quando o cansaço nos faz desistir da Tua presença. Hoje nós nos aproximamos pela fé, confiando não no nosso desempenho, mas na obra de Cristo. Senhor, faz em nós aquilo que Paulo pediu pela igreja. Fortalece o nosso interior, fortalece o íntimo do nosso ser. Onde há fraqueza, derrama poder. Onde há confusão, derrama luz. Onde há ansiedade, derrama paz. Onde há feridas antigas, derrama cura. Nós não queremos apenas uma fé de aparência. Nós queremos um coração sustentado por dentro. Pai, nós Te pedimos que Cristo habite plenamente em nosso coração, não como visita, mas como Senhor. Que Ele ocupe pensamentos, palavras, emoções e decisões. Que Ele governe aquilo que ainda está desordenado. Que Ele traga direção onde há indecisão. Que Ele traga pureza onde há tentação. Que Ele traga firmeza onde há instabilidade. Senhor, enraiza a nossa vida no amor. Coloca fundamentos profundos dentro de nós, para que não sejamos levados por ondas emocionais, nem por acusações, nem por medo do futuro.
Que o teu amor seja o chão onde pisamos e o lugar onde descansamos. E dá-nos graça para conhecer o amor de Cristo. Não apenas com palavras, mas com experiência. Um amor que excede o conhecimento. Um amor que cura, que restaura, que levanta e que transforma. Pai, enche-nos de toda a plenitude de Deus. Tira de nós a espiritualidade vazia. Tira de nós a fé mecânica. Tira de nós a frieza. E derrama tua presença de forma real. Que o teu Espírito nos fortaleça. Que a tua palavra nos modele. Que o teu amor nos sustente. Que a tua glória apareça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa jornada. E, Senhor, ajuda-nos a viver a reconciliação que o Evangelho produz. Arranca de nós orgulho, comparação, inveja e divisões. Ensina-nos a amar a Tua Igreja. Ensina-nos a caminhar em unidade. Ensina-nos a enxergar que o Senhor manifesta Tua sabedoria por meio de pessoas comuns, como nós. Usa a nossa vida como testemunho. Usa as nossas escolhas como luz. Usa a nossa casa como altar. Nós colocamos diante de Ti quem está cansado, quem está desanimado, quem está lutando em silêncio, quem está ferido, quem está sem forças. Visita agora com graça. Fortalece agora com poder. E lembra a cada coração que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que atua em nós. Nós oramos com fé, com gratidão e com confiança, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.